Olá, sou Vanessa Bianculli, gerente executiva de Marketing Sales no Melhor Envio. Eu sou a Carolina Barreto, coordenadora de Performance e Marketing também do Melhor Envio. E esse é o Caixa Postal Podcast, o programa em que especialistas trazem experiências na prática do e-commerce e dividem histórias incríveis com a gente. Toca a vinheta! Nossa convidada de hoje é uma mulher inspiradora e que inspira muitas empreendedoras aqui no Brasil. Ela é fundadora da Ambro, uma loja de moda e que atua no e-commerce de forma exemplar, construindo uma comunidade com as suas Ambro Lovers. Quem eu tô falando hoje é a Júlia Galvão. Oi, turma! Olá. Chegando com a energia lá em cima, que delícia estar aqui com vocês hoje. Coisa boa! Muitas mulheres de sucesso reunidas aqui. É um prazer estar contigo e levar muito conteúdo pra galera que tá nos ouvindo. Tô muito feliz. Obrigada. Obrigada, Galvão. Júlia, o prazer é nosso. Obrigada. É muito gostoso estar junto de vocês, porque eu tô do lado de cá enquanto cliente, antes de qualquer coisa. A gente estava brincando ali nos bastidores antes da gente entrar, que Melhor Envio é a plataforma dentro de todo o ecossistema de e-commerce que está comigo há mais tempo. Então, quando a minha empresa, que hoje é o que eu construí, mas quando ela estava dentro do quartinho do meu apartamento, o Melhor Envio já estava comigo. Então, tá aqui hoje, conversando com vocês, nessa circunstância, me deixa tão feliz, me deixa tão honrada, tão grata. Então, eu acho que essa conversa vai ter muita conexão e muita afinidade, porque eu tenho muito carinho por vocês. E a gente por você. Que legal! E a gente sabe que moda movimenta o e-commerce, né? E são mais 66% do público feminino que é envolvido, né, e engajado. Eu acho que por isso também a Ambro nasce, né, da Júlia, da identidade da Júlia e de tudo que a Júlia quer construir para o empreendedorismo feminino, né? Começou lá em 2019, mas enfim, vamos contar um pouquinho da história por aí. É isso aí, Júlia, conta pra gente, né? Conta como que surgiu a Ambro, né? Da onde veio a sua inspiração para trazer os produtos para a marca? É interessante entender que eu falo que a Ambro é a maior apagação de língua da minha vida. Porque eu sempre falava que roupa eu nunca vou vender, gente. Complexo demais, porque de fato é um segmento maravilhoso, delicioso, que eu tenho muito carinho de pertencer a ele, mas é complexo, tem suas dores e delícias. Mas na época, eu não tinha essa vontade. Eu venho de um lar de empreendedores, e isso impacta muito na minha jornada de referências, então eu vejo o que é o comércio, o que é a venda, o que é o varejo, podendo transformar uma família. Então eu já tinha muito esse background. Mas quando a Ambro surgiu, a oportunidade de criar a Ambro surgiu na minha vida, veio num contexto em que eu era universitária, já estava inserida num contexto de comunicação, fazia relações públicas na UFG, e eu estava muito numa vibe de... Tinha acabado de sair daquele momento que eu entendia que eu não queria trabalhar com a comunicação propriamente dita. Eu queria vender algum tipo de produto, porque essa veia vendedora era muito forte em mim. E eu brinco que antes de qualquer coisa, eu gosto de me definir como uma vendedora. E eu acho que isso é muito comum da maioria das empreendedoras, empreendedores que estão ouvindo a gente costuma ter essas histórias similares, né? Na infância, da gente arrumar um jeito de vender coisas e afins. Então, a minha história é bem nesse sentido. Só que nessa época específica, eu tinha acabado de abrir um pequeno e-commerce de cama e mesa posta, só que eu fui surpreendida e por uma circunstância assim que a vida me impôs. Eu perdi 4 familiares em menos de 60 dias, e um desses familiares era o meu avô. Como eu perdi meu pai muito menina, tinha 8 anos, perder o meu avô, que era a minha grande referência de segurança, de proteção, me abalou demais. E abalou muito a minha mãe, abalou muito a minha avó, que era realmente assim o meu esteio. E ali naquele momento de luto muito profundo, eu comecei a questionar muito sobre o que eu queria para minha vida, o que iria realmente brilhar aos meus olhos. E naquele momento o sonho que tinha acabado de nascer, que era aquela empresa petitinha ali, acabou virando um grande problema pra gente. A minha mãe entrou em depressão, minha avó entrou em depressão. Falei, eu tenho que arrumar algum tipo de saída, uma válvula de esperança mesmo, para eu fazer alguma coisa para eu sair desse momento de tristeza que eu tô vivendo. E aí surgiu a Ambro como um sopro mesmo, a resposta de uma oração. Eu sou uma pessoa de muita fé. E eu falei, cara, eu vou começar assim, na cara e na coragem, com pouca grana, com menos de R$1.000 eu comprei uma sacolinha assim, cheia de sacolas de papel craft, um espelho de R$120, arara eu já tinha em casa, comprei umas roupas e comecei a postar no Instagram. Foi de uma maneira muito natural, intuitiva.
com um desejo muito grande de fazer dar certo, mas eu tava sem aquela pressão muito grande dentro de mim, de assim, eu sei exatamente o que eu vou fazer, ou eu tenho um plano muito bem traçado. Eu falei, eu vou seguir o meu instinto e vou tentar me encontrar nisso daqui. E as coisas foram fluindo. Então, o início da Ambro foi muito dentro desse contexto. Só que aí existe um elemento chave aí que mudou toda essa jornada, que foi realmente o processo da pandemia. Quando a gente abriu o Ambro, era finalzinho de outubro de 2019. E, Júlia, você já abriu a sua marca com o nome Ambro? Sim, com o nome Ambro. Já foi com Ambro. Porque... Tem algum significado? Não, muito especial. Eu sabia. Esse significado é muito especial, porque, gente, eu não sei se vocês já viram no meu Instagram, mas a minha avó é a coisinha mais gostosinha que o planeta Terra já viu. Acompanho vocês. Ela é um ser humano de 1,30. Gente, é muito pequenez. Ela é uma gracinha. E a minha avó, assim, ela é uma pessoa muito inspiradora, né? Não só pra mim, mas pra toda a família. E eu sempre tive uma vontade muito grande de eternizar minha avó numa marca. E quando eu falei assim, eu vou criar um nome pra essa empresa que eu tô criando e tudo mais, eu já visualizava lá na frente, apesar de eu não ter aquela pressão naquele momento de eu sei exatamente o que eu vou fazer, mas eu falei, cara, pode ser que isso aqui dê muito certo. E se der muito certo, eu já tenho que começar mais ou menos direito esse negócio. E eu sempre gostei muito de nomes fortes e pequenos, assim, que carregassem uma simbologia consigo também. E Ambro vem de uma homenagem a ela. Antes da minha avó casar, o sobrenome de solteira dela era Geralda Ambrosina. E é interessante porque Ambrosina era a avó da minha avó. Uma mulher muito forte, uma mulher muito inspiradora para o tempo. Ela era à frente do tempo dela, a avó Ambrosina. Eu não tenho uma foto, eu não sei quem foi exatamente essa mulher, mas hoje eu carrego essa mulher comigo e a minha avó comigo para a eternidade. Eu sempre falo que é a forma que eu encontrei pelo empreendedorismo de fazer com que o mundo consiga enxergar não a minha avó nas roupas, mas os valores, os princípios e a visão de mundo que ela passou para mim e para toda a família. Até porque a Ambro tem muito da Júlia, né? A Ambro tem Muito. tudo da Júlia. Sempre tu quis vender online quando tu abriu? Já abriu online? Foi alguma vez, pensou em vender no físico também? Teve alguma coisa disso na história? Eu sempre fui muito do digital, né? Eu comecei aos 12 anos com um canal no YouTube, com um blog. Então eu gostava muito dessa comunicação e de entender o comportamento das pessoas nessa jornada de compra do digital. E quando eu comecei, para além disso, eu não tinha grana para abrir nada físico. Eu ia abrir como, gente? Eu não ia pegar um empréstimo no banco. Não, eu queria fazer virar daquilo dali. E era para mim, é como se fosse um desafio. Era fazer com que a empresa girasse em torno de si mesma. Eu queria ver o projeto se pagando, o projeto se mantendo e crescendo também. Então, junto à fome com a vontade de comer. Eu gostava muito. E, ao mesmo tempo, era o que a circunstância e que o momento me permitia. Então, eu comecei, não tendo um site, mas eu comecei vendendo no WhatsApp, no Instagram. Em 2 meses, eu já vi que eu precisava de um site, porque senão eu ia precisar ficar contratando gente. E, naquele momento, eu não tinha grana exatamente para isso. Você estava onde? Na sua casa? Na minha casa. Na sua casa. Exatamente. E, nesse momento ainda, estávamos morando eu, minha mãe, minha avó em casa. Quando veio pandemia, e é um detalhe importante, porque em fevereiro, eu criei o site. Eu falei assim, cara, eu tenho que ter um site, eu tenho que vender por ali, né? Eu tenho que me ocupar com a parte mais estratégica, já que nesse momento eu não tenho muitos braços. E foi nesse momento em que eu descobri melhor envio. Foi exatamente porque eu precisava de algum lugar que fizesse a cotação dos meus envios. E naquela época, eu só conseguia ouvir falar de vocês. Olha que massa. Esse posicionamento que vocês tinham há 5 anos atrás me trouxe até vocês naquele momento em que era uma Júlia que não tinha conhecimento nenhum de e-commerce. Beleza, eu podia conhecer de marketing digital, podia conhecer de comunicação, mas eu não era uma empreendedora até então, propriamente dita, eu não era uma vendedora de produtos físicos. Então foi muito legal o contato que eu tive com vocês naquele momento, porque era uma plataforma simples, no sentido de que era o que eu precisava. Entregava o que eu precisava e sanava as minhas dores. E aí, em fevereiro, abriu o e-commerce, e em março, 15 de março, pandemia, fecha tudo. E o que era para ser... Eu queria levar o meu bebê recém-nascido, né, Ambro, para UTI neonatal, na verdade, alavancou a gente demais. E aí virou toda a chave e a gente começou um crescimento muito acelerado. Que bacana. E aí, Júlia, como que você começou a desenhar sua coleção, né? Como você disse, você não era do mercado de moda, fez publicidade. E aí, como que foi essa escolha? Porque a gente sabe que no começo, principalmente falando de moda feminina, é muito difícil a gente separar o nosso gosto pessoal
e produtos que vendem, né? E a gente sabe que para alavancar, para realmente você montar um site, você precisa ter um volume. Com toda certeza. E como que foi isso, né? Como que você tinha imaginado a Ambro? Eu já entendi que é uma marca forte, que traz realmente essa força da mulher. Sim. Mas e aí, como você traduziu isso para os produtos? É uma coisa interessante, porque foi uma jornada, ao contrário do que muitos pensam assim, cheia de estratégia, isso, aquilo, outro. Mas foi uma jornada em que eu tive que ir aprendendo com a própria marca o que eu precisava fazer. E o mercado, ele ensina muito pra gente, mas a gente precisa ter sensibilidade de escutar. E o que acontece muitas vezes é que a gente, empreendedora, às vezes ama tanto aquilo que a gente faz, ou ama tanto o nosso produto, que às vezes a gente meio se cega, sabe? Isso acontece demais, a gente tem que se policiar. Mas foi uma jornada interessante, porque ela foi uma jornada intuitiva e foi muito nesse sentido de observando e dando pequenos passos. Eu comecei tudo muito no princípio de que eu quero errar pequeno e corrigir rápido, mas ao mesmo tempo eu quero ter muita possibilidade de teste. Porque eu já vi que é de uma jornada de entender como funcionava toda a comunicação na internet. Na verdade, não como toda a comunicação, mas como aquela base que era pequena que eu tinha, mas como as pessoas se conectavam. Então, num primeiro momento, não tem como eu negar, era uma marca muito vinculada à pessoalidade. Aquelas primeiras meninas, elas chegavam muito para usar a roupa que a Júlia estava usando. E muito aquele estilo que nunca foi, o meu estilo pessoal mesmo, nunca foi algo muito nichado ou algo muito específico. E eu sabia que isso iria trazer um público muito plural para mim. Que de um lado ia ser super legal, muito bacana, ia me trazer volume. E por outro, eu sabia que eu precisava conseguir construir algum tipo de valor e diferenciação para que aquelas pessoas conseguissem realmente se conectar à marca, uma vez que o meu produto era genérico. Naquele primeiro momento, e eu não tinha nem estrutura de consciência mesmo para conseguir gerar uma estratégia muito grande por trás do produto. E vamos além, gente. Eu não tinha grana. Como que eu ia desenvolver produto? Era o que estava disponível no mercado. Então, foi um início de uma jornada assim. Beleza. Eu preciso gerar um tipo de conexão pessoal comigo. E essa era a minha moeda de troca para aquele momento. E eu entendia que se eu já não tinha dinheiro para investir em marketing, influenciadoras, XPTO, eu tinha que gerar conexão com a Júlia. E isso, puxando para um recorte 2024, o que a gente vai ver em 2025, hoje, já falando numa linguagem muito mais consciente, mas esse marketing, essa construção em cima do founder, do fundador, trazer essa visão desse rosto, principalmente quando a gente fala de públicos muito plurais, é algo que converte demais. Aí a gente não está falando só de conexão, a gente está falando de conversão também. Mas então, nesse primeiro momento, era assim, tá? A Júlia ia se guiando, se pautando pelo bom gosto dela ali, mas chegou num determinado ponto, que ali por volta, antes da gente completar nosso primeiro ano, a gente estava faturando mais de 100 mil por mês. E ali naquele momento... Calma. Foi, calma, filha, o pau torou! Calma. Importante vindo. Antes de um ano, você já estava faturando mais de 100 mil por mês. Ô, Van, olha que doideira Com que aconteceu. quantos funcionários? Não, olha o que foi a estratégia. A estratégia não, a estrutura, na verdade. A gente começou, quando eu comecei tudão mesmo, sei lá, faturava 3 mil reais, depois faturei 5, depois um mês que a gente faturou mais legal, a gente estava faturando 12 mil, já ali com seus 4 meses de marca. Quando veio a pandemia, a gente ficou 30 dias sem vender uma blusinha. Eu pensei que o mundo ia acabar, foi aquela loucura toda. Quando eu falei, tá, o mundo não vai acabar, vai ser difícil, mas eu vou ter que voltar, isso aqui é meu sonho. E eu voltei pra dentro de casa, falei, cara, eu vou fazer isso aqui sozinha, vamos ver como que vai dar. Em 15 dias, a gente vendeu 36 mil reais. Em 15 tipo assim, dias. Foi doideira. Eu falei, putz, tem um negócio muito doido aqui acontecendo. E naquele momento eu comecei a fincar a bandeira de compre do pequeno, apoie o local. E aquilo foi me ajudando demais. Estimulando a comunidade, né? Eu acho que foi aí também esse encontro do tom de voz, né? Quem é o meu público ideal, como eu falo com o público ideal, quem é que se conecta com a minha marca, porque a gente sabe que é um mercado competitivo. Nossa, e que o diferencial aí, eu acho que é tudo isso que tu trouxe, né? Acho que desde o nome forte da Ambro até a Júlia trazendo o seu gosto pessoal e esse entendimento de negócio, esse crescimento mútuo, né? A Ambro cresce junto com a Júlia cresce junto com a Ambro, né?
Muito isso. E sabe uma coisa que foi bem interessante também? Porque no meio dessa jornada, as coisas foram meio que se multiplicando ali no primeiro momento. Então, de 36 passou para 48, de 48 foi para 70 e poucos. Mas aí você já não estava mais sozinha, você tinha funcionário. Mas era assim, era um time eu era a mais velha do time. Eu tenho 24 anos hoje. Pensa na época, eu tinha 19, 20, tinha acabado de fazer 20 anos. Não tinha experiência nenhuma, mas eu juntei uma galera que tava com tanta vontade de fazer aquilo acontecer. Engajada, né? Nossa. Eu acho que é isso. E uma coisa que é muito legal e importante de pontuar, porque nesse momento, eu, não de uma maneira estratégica, foi de uma maneira intuitiva mesmo, mas eu dividi as minhas vulnerabilidades. E naquele momento foi um caminho que, assim, a vida e que o mercado foi me mostrando, porque as pessoas foram conectando tanto com aquilo dali, era como se eu fosse o Tamagotchizinho daquelas meninas. Elas ficavam assim, gente, olha que gracinha, o negócio tá crescendo. E ela mudou de escritório e todo mundo vibrava com as conquistas. Porque muitas vezes, a gente que é empreendedor, a gente fica comparando muito o nosso bastidor com o palco dos outros. E a gente fica sempre achando que o nosso nunca tá bom o suficiente. Ou, nossa, sempre podia estar melhor, meu escritório não é o mais legal. Ou, eu não tenho a estrutura como eu gostaria que fosse. E, na verdade, às vezes mostrar não 100% a realidade, mas aquela realidade recortada, que é real e que conecta, isso faz uma diferença tão grande, porque traz uma galera que se importa, que traz uma galera que quer estar ali, e uma galera que é consciente do quanto aquilo dali é o seu projeto de vida, e isso não tem preço, sabe? Isso tem valor, não tem preço, tem valor. E é muito bacana, né, Júlia? Porque assim, nas suas redes sociais, você mostra ali as campanhas e o time vibrando, né? E assim, quem tá assistindo sente exatamente isso. É a emoção de estar do outro lado. Mas aproveitando, né, que você falou que faturou mais de 100 mil em um ano. Como que foi essa virada, né? Porque aí você sai de uma microempresa, né, para uma empresa que fatura 100 mil reais, já tem que ter uma estrutura muito maior, né? Como que foi essa mudança para você? Que eu acho que isso que é o que os pequenos empreendedores tem o desafio. Sim. Como que eu sei que é a hora de crescer, né? Como que eu sei que é a hora de investir? Como que você teve essa guinada, assim? Como que você tomou essa decisão de realmente, eu preciso investir mais na minha empresa, eu preciso crescer, eu preciso contratar, eu preciso ir para um espaço maior, eu preciso investir mais. Como que foi isso, Júlia? Eu quero só adicionar aí e por onde eu começo também. Exato. Porque no meio desse monte de pergunta e de questão que o empreendedor se vê nesse momento, por onde eu começo, né? Sim. Eu acho que muito também a gente trazer esse dia a dia que nem tu trouxe, né? Acho que a ideia também desse podcast é a gente ter essa conversa do bastidor, porque é isso, assim, se inspirar em negócios reais, no que acontece com todo mundo nesse processo de crescimento, nesse processo de expansão, como a Ambro tá. E esteve e, enfim, consequentemente vai estar por muito tempo aí crescendo e rampando nas vendas. Amém. Mas essa minha mudada de percepção mesmo do negócio foi bem nessa janela em que eu vi as coisas acrescentando ali ao próprio processo e acontecendo de uma maneira muito acelerada. Mas antes disso acontecer, eu sempre tive uma percepção muito clara. Logo depois que eu criei a Ambro, porque eu falei pra vocês que eu criei sem muitas expectativas, mas com uma vontade muito grande de dar certo. Mas quando eu vi que eu tava gostando muito de fazer aquilo dali, falei, cara, sucesso é uma decisão e eu fazer isso aqui dar certo também é uma decisão. Então eu entendia que eu poderia estar com medo, mas eu tinha que ter uma dose extra de coragem. E já naquele momento eu entendia que agir com coragem ia ser com insegurança, com tudo isso que poderia, essas vozinhas, né, que iriam surgindo ali na minha cabeça. Mas eu entendia que eu precisava dar os passos. Se eu quisesse chegar onde eu imaginava, que está muito longe ainda de onde eu estou, que eu continuo nessa jornada constante de caminhada e de jornada, mas eu entendia que eu precisava ir, que o movimento ia fazer o meu caminho, que se eu me travasse, eu falasse, era usar racionalidade. Na verdade, foi um processo meio que assim, tá, deixa eu racionalizar isso tudo aqui. Se eu ficar sozinha, se eu não contratar alguém nesse momento, eu vou conseguir vender mais? Eu tô chegando aqui nesse platô meu, então eu preciso trazer alguém. Aí, se não der certo, volta atrás. E tira a pessoa e tenta de um outro jeito. Mas não condicionar a gente a uma verdade absoluta, talvez seja um ponto muito importante que dá mais liberdade para a gente conseguir dar passos acertados. E é aquela mentalidade do
beleza, você não precisa ir com toda a força do mundo. Erra, pequeno, corrija rapidinho. Quando a gente está nesse momento que a gente pode ter muita possibilidade e que a gente consegue brincar muito com estratégias diferentes, testar muita coisa nova. Hoje, com a estrutura que a gente tem, que já não é mais pequena, mas a gente ainda tem muito essa postura de testar coisas diferentes. Só que houve uma mudança também de entendimento, de olhar para mim mesma, de olhar para o que eu queria para minha vida, para o meu futuro e para o que eu realmente gostaria de falar assim, tá, isso daqui foi o meu legado, foi isso aqui que eu construí. Estava muito direcionado a ter uma empresa grande, em poder impactar, poder transformar a minha própria realidade, a realidade das pessoas que estavam do meu lado. E para mim tinha um pluszinho, que era conseguir inspirar outras pessoas a também fazerem isso, ou a também vivenciarem aquilo que eu estava experimentando. E foi um momento que vai muito dentro do que você tinha me perguntado antes, né? Júlia, em que momento que deixa de ser só a Júlia e passa a ser a Júlia Dambrot? É quando nasce realmente a Júlia Dambrot. Deixa de ser só aquela Julinha. E aí essa Júlia Dambrot, ela precisa ter peito e firmeza para tomar as decisões e para entender que nem tudo é só do meu gosto ou que nem tudo é só do meu jeito. Que a gente tem que focar muito num desenvolvimento pessoal mesmo para conseguir acompanhar o que a sua marca precisa. Então, se você quer ter uma marca forte, você precisa ser uma pessoa forte. De cabeça, de postura, de direcionamentos. E eu acho que talvez isso, quando a gente coloca muito desse cuidado próprio, de cuidar da nossa maturidade, não só no sentido comportamental, mas no sentido como a gente vê a vida e como a gente encara os novos desafios, talvez isso seja mais importante do que qualquer outra técnica ou estratégia que eu vá falar aqui agora com vocês, porque isso realmente é o que faz a diferença. E além disso, né, você tem uma comunidade hiper engajada, né? Que Não, é as Ambrolovers, né? Eu adoro! Foi até em coro, né? Ambrolovers. Porque eu acho muito legal exatamente isso que você trouxe, né? Como a gente lê alguns comentários e a gente vê que são pessoas realmente engajadas e tem você como espelho. Sim. E né? elas se mantêm engajadas, né? Não é uma coisa que foi um lançamento, foi um vídeo, elas acompanham todos os vídeos. Eu tô agora com um na cabeça, que é logo que fizeram alguma coisa de tinha ladrão, tava roubando a coleção nova. Foi por agora. E a galera tava assim, ó, já sabia o nome de vocês, Sim. já sabia o nome de quem trabalha contigo, de quem faz a Ambro acontecer junto contigo, e tava comentando, eu tô louca pra ser o dia da blusa. É o dia da blusa, Isso, dia né? D da camisa. Dia da camisa. Olha, assim, ó. Então tu vê que a galera espera, ela se programa pra esse dia, ela acompanha essas redes, se mantém engajada. Como é que é isso, essa relação que se mantém, né? Foi um processo em que ele começou de uma maneira intuitiva, só que chegou num determinado ponto em que eu entendi com muita clareza que a criatura precisava ser muito maior do que a criadora. Foi um momento em que eu falei assim, ó, aí a gente, empreendedora, a gente tem que ter isso, a gente tem que abaixar nosso ego, segurar a nossa onda e falar assim, olha, eu quero que a minha empresa seja muito maior do que eu. E é muito difícil, né, Julia? Eita, demais! É muito difícil. Demais! Só que ao mesmo tempo, quando você consegue ter essa visão, vira tanto a percepção que você tem pelo seu negócio. E hoje, uma coisa muito bacana que é quando a gente colhe os frutos de tomar esse tipo de decisão. Mas é quando a gente olha realmente e vê que a comunidade se mantém. Que hoje a marca ela existe para muito mais do que Júlia. Tudo bem, a Júlia era carinha e era tudo lá no início, mas hoje a Ambro é muito maior do que Júlia. E que bom que é assim. E que ótimo que é assim. Que ótimo que eu sou o elemento conector, que eu sou o elo. E eu acho que hoje a gente consegue usar isso de uma maneira eficiente. Porque em muitos momentos existia uma relação de dependência muito grande. E eu sabia que isso também não era eficiente. Eu sabia, num determinado momento da minha jornada, isso eu falei poucas vezes e poucas pessoas sabem, mas em 2021 eu recebi um diagnóstico de uma doença rara, incurável, e que poderia me colocar numa circunstância que eu perderia o meu ciclo de vida como eu entendia naquele momento. E receber esse diagnóstico aos 21 anos, e eu era o coração da empresa. Se eu saía da empresa, a empresa não faturava nada. Naquele momento, eu que sustentava a casa. E, pô, era muita coisa. Eu já tinha, sei lá, mais de 10 colaboradores nesse momento. Era muita coisa em cima de mim. Só que esse movimento lá em 2021, 2022, ele foi importante para me mostrar que eu precisava acelerar o processo de deixar a criatura maior do que a criadora. E para além disso, eu quero ser mãe algum dia. E aí, quando eu não estiver lá dentro? A marca precisa existir para além de mim. E foi desse desejo que vem realmente
plano de ação para fazer com que a marca se torne independente e, ao mesmo tempo, que ela tenha uma afinidade, uma conexão muito forte com a minha marca pessoal, com a Presença Júlia. Que a Presença Júlia seja uma moeda de troca, a minha pessoalidade, nesse contexto e nessa jornada de comportamento, de aquisição de clientes e afins. Mas que, sobretudo, que a gente consiga fazer isso hoje de uma maneira intencional, de uma maneira estratégica e de uma maneira que a gente olha e fala assim, pera, isso aqui é negócio. Isso aqui tem que dar certo hoje em dia. Não só por mim, não só porque isso aqui é meu plano de vida e meu propósito, mas porque tem muita gente que depende disso daqui também. Porque a gente quer ser case, porque a gente quer construir nome, construir jornada. Já são cases, né? E, Júlia, foi nesse plano de ação que você decidiu abrir aquela loja física incrível. Da onde surgiu realmente a abertura da loja física, né? Porque é uma loja que traz, inclusive, experiência, né? Tem toda a identidade da marca. Toda a identidade, é muito marcado. O rosa presente, o ambrô ali vibrando, né? Desde o momento em que a gente saiu do nosso primeiro escritório, que a gente ficou 6 meses lá, que foi uma jornada curtinha, que a gente assumiu um escritório que já estava pronto e que a gente teve a oportunidade de ter o nosso escritório mesmo, eu sempre peguei em bons lugares da cidade, porque até então, até esse escritório de agora, a gente não vendia uma agulha presencialmente, era tudo somente através do site. A cliente chegava lá, eu quero comprar pelo site, pelo amor de Deus, compra pelo site, a gente não tem estrutura para vender aqui. E a jornada foi sempre assim, a gente sempre esteve posicionado em bons lugares dentro da cidade e até um ponto interessante que hoje 84% das nossas vendas são para Goiânia e região metropolitana. Nossa. Em 5 anos de empresa, a gente não iniciou até hoje, porque existia muito para ser conquistado ali próximo, porque era muito barato a aquisição ali no local, com muita indicação, com a força orgânica muito forte. Uma demanda, né? Muito Gerou grande. uma demanda, né? Exatamente. Ano que vem, em 2025, janeiro de 2025, a gente começa a expansão Brasil. Mas Olha, até E então... a melhor envio estará com você. Lógico! E olha tanto que é legal isso. Quando a gente fez realmente uma jornada eficiente de, beleza, a gente tinha um ponto de retirada para Goiânia, mas a gente sempre precisava de competitividade no sentido logístico. Até pra galera que ia comprar para entregar em Goiânia mesmo, eu precisava de boas opções, mas pra galera de fora, porque o trabalho que a gente fazia, por mais que ele era direcionado para o público goiano, impactava. Gerava buzz marketing, despertava curiosidade e levava pra gente de fora, que não necessariamente a gente queria atrair, mas chegava. E eles eram muito bem-vindos, obviamente. Com certeza. Mas nesse processo dessa construção, quando a gente decidiu assim, não tá cabendo mais a gente aqui, a gente mudava de escritório de 1 ano e meio. Porque a empresa, a cada ano, a gente fechou 4 anos com um crescimento de mais de 100% ao ano. Isso é doideira, porque era uma empresa nova. Todo fim de ano eu tinha uma empresa nova e eu tinha que me virar com aquilo dali, com aquelas experiências e com aquelas demandas que antes eu não tinha. E aí chegou num determinado momento que eu falei, pera, não dá pra eu só dobrar de tamanho agora de escritório. Eu quero ir pra um lugar que me segure, pelo menos por um pouquinho mais de tempo, porque também mudança demais é muito complexo. E aí vem a ideia da gente trazer o escritório Ambrô como ele é hoje. Que inicialmente vem zero com o desejo de vender presencialmente, são quase 1.000 metros, são 3 andares, 3 pavimentos, só para estrutura de e-commerce mesmo. Mas a gente conseguiu fazer um projeto tão legal, porque a Ambrô já vinha muito com esse desejo de ser mais on no off. Mas não somente em venda, mas em experiência, comportamento, fincar bandeiras diferentes. Coisas que eu via que a galera que estava ali, e as pessoas que vendiam roupas também, ali próximas a mim, não tinham necessariamente essa visão. Eu falei, pô, tem um oceano aqui de possibilidades. Então, o escritório, da forma como ele é hoje, bem vibes Google, tem piscina de bolinhas. Eu queria ter colocado um escorrega do 2º andar pro 3º. Mas aí o RH falou assim, vamos evitar acidente de trabalho, amor, segura. Dá uma controladinha aí. Aí eu falei, tudo bem, arquiteta, tira a ideia do escorrega. Mas, piscina de bolinhas tem, a gente quis fazer um ambiente realmente que devolvesse muito pro time. Eu tenho um time muito legal, eu tenho um time muito engajado. E ter um lugar que a gente chega e a gente fala, cara, que legal que é trabalhar aqui. Que massa. Isso pra dentro, mas isso transborda pra fora também. Sim. É um ponto rosa no meio da rua mais movimentada da cidade. Ali, ó, brilhando e gritando como é, Ambrô. Enérgica, solar. E aí, desse processo de ter um ponto no metro quadrado mais caro da cidade, de ser super chamando a atenção, começou a ter uma demanda de... Goiano gosta de ver pegando, gente. Exato. Sim. Na Pelo amor verdade, de Deus. Júlia, é o brasileiro, né? Isso É. já tem dados que comprovem isso, né? A Ele gente gosta. A gente olha com as mãos. Pelo amor exato. de Deus. Gosta de provar, principalmente, né? Com certeza. E a gente começou a abrir um pouco mais esse olhar para
beleza, essa cliente, a gente não se posiciona como loja física, tanto que quando a galera coloca no Google Maps, coloca no GPS, Ambrô, aparece lá, Ambrô ponto de retirada. Mas a gente hoje tem uma estrutura de VM, de visual merchandising ali, para abraçar essa galera, porque pensa, 50% dessa galera que compra da gente opta por retirar. Então eu tenho um fluxo semanal muito alto. Como que a gente posiciona hoje o nosso escritório? Como um order bump. Então, assim como sabe quando você tá naquelas filas de departamento, loja de departamento? Sim. Tem aquelas garrafinhas que você não ia comprar aquela garrafinha. Mas tá ali, Você chamando, fala, que bonitinha. gente, que fofo. Aí o que a gente vende? A gente vende lip balm, a gente fez perfume, a gente vende lá e vende roupa também. E vende roupa também. Sim. E a gente agrega, porque era uma venda que ela não necessariamente ou intuitivamente ela iria acontecer, mas ela já tá ali. Uhum. Sim. Por que eu não vou aproveitar essa rebarba? Por que eu não vou aproveitar aquela presença? E esse tem sido um direcionamento que agora, para o segundo semestre de 2024, a gente vai trazer uma vazão diferente, uma estratégia diferente. Porque eu confesso para vocês, eu tava sendo assim, relapso mesmo no processo. De não, o nosso foco é no digital. E a gente bota 3 mil pessoas e compra 3 mil pessoas ao mesmo tempo. E eu sei que eu não consigo fazer isso no físico. Só que existe força no físico também. E não dá pra deixar isso de lado. Uma oportunidade, né, grande? A oportunidade. Pra que eu vou deixar dinheiro em cima da mesa, né? Principalmente quem tá passando, né? Exato. Muita gente não acessa o site, Exatamente. pelo menos conhece a marca. Exato. E eu quero puxar um pouquinho, tu falou um pouco sobre o dia D, e aí então eu quero puxar um pouco sobre como surgiu o dia D, por que camisas, como a gente chegou nesse produto carro-chefe, um pouquinho da estratégia, abre um pouquinho da tua estratégia aqui, um pouquinho, o que puder liberar aqui pra gente. Libera tudo! Libera Mix tudo. de produto e até essa ideia aqui, vamos casar o lip balm, como é que foi surgindo isso aqui pra Júlia? A construção dos planos de ação e o viés estratégico que a marca sempre teve para vender, com toda essa construção de mix de produto que a gente tem hoje, veio daquele princípio lá de trás: ouvir o mercado. Ter a sensibilidade para entender que tudo comunica com a gente o tempo todo. A gente só precisa ter o quê? Sensibilidade de escutar. Quando eu fiz um primeiro lançamento, em que sempre fiz lançamentos semanais, primeiro ponto. E isso dinamizava, principalmente naquele momento que eu não tinha muito caixa para conseguir realmente bancar influenciadoras, bancar outros canais de aquisição pago. Eu tinha que me virar dentro do orgânico. E eu entendia que o movimento de novidade, de curiosidade, despertaria um fluxo ali por trás que daria para dar uma sustentada pela minha falta de cash mesmo para bancar a campanha. Então, a gente veio dessa construção já no primeiro momento de, ao invés de fazer uma coleção grande, eu liberava toda quarta-feira ao meio-dia, criava ritual, criava toda aquela experiência mesmo de frenesi. Não dá para comprar antes, a gente sempre trabalhava com antecipação, tem que comprar no dia tal, na hora tal. Isso foi gerando uma construção muito de, meu Deus, eu tenho que esperar por aquilo. Meu Deus, isso é Ambrô. Ambrô é esperar, é ter esse desejo. Energia, né? Exatamente, energia condensada. E houve um lançamento em que eu não fiz com partes de baixo. Eu fiz só com blusas, e essas blusas em especial eram camisas, né? E eu consegui comprar essas camisas com preço muito bom e repassei por um preço muito bom também. Não coloquei um markup alto. E eu falei, cara, isso daqui tá legal. E se eu desse um nome pra esse negócio, assim, tá? Já que eu não vou ter parte de baixo pra esse lançamento, eu vou dar um nome pra isso daqui. Que nome, hein? Dia da camisa? Parece que faltava um negócio, parece que faltava um temperinho. E veio o dia D. Nessa construção de fazer o dia D, por já ter vindo com um nome, como se tivesse sido realmente feita uma concepção de um evento, algo pensado, na verdade não era só mais um lançamento. Só que era um lançamento que eu queria testar um produto único. Eu fui levada a testar um produto único porque eu não tinha parte de baixo. Mas eu falei, tá, se essa é a circunstância, como que eu posso trazer estratégia pra cá? Vou testar um produto único, vou dar um nome pra isso, criar um evento e vou trabalhar com preço único também. Só que vai ser um preço muito legal, um preço muito atrativo. A gente esgotaram as camisas em minutos. Eu falei, Em minutos? Minutos. Falei, esse negócio aqui tá Achei legal. uma coisa aqui. Achei um negocinho, eu falei, eu vou testar de novo, porque vai que foi sorte, né? Vamos testar de novo e vamos colocar um pouco mais de força e impulso nisso daqui. Vamos aumentar estoque, vamos fazer uma comunicação um pouquinho mais redondinha. Mas assim, nada de uou. Era só mostra o produto, cria uma antecipação, cria um desejo. E esgotou de novo em minutos. Eu falei, uou, temos um negócio aqui.
E a gente fez terceira edição, quarta edição, estávamos agora na 8ª ou 9ª edição de Dia D. E foi através do Dia D que eu descobri, por exemplo, que eu conseguia faturar R$100 mil em 12 minutos, colocando 3 mil pessoas no site, a mulherada ficando doida, e site trava e acontece isso, aquela loucura, mas todo mundo compra no final e gera muito buzz marketing pra gente. E aí eu entendi que a Ambro ela era composta por momentos diferentes. A Ambro não podia ser só aquela empresa só dos grandes picos, porque isso era muito arriscado pra mim também. Se eu tivesse qualquer tipo de problema, e a gente trabalha com tecnologia, a gente entende. Tem dia que, sei lá, o servidor vai dar um pau, às vezes vai ter um problema com outra conexão. Enfim, o computador cai, a internet da cidade... Não dá pra eu fazer uma construção de uma marca inteira só pautada em picos. Mas eu entendia que os picos, eles eram muito importantes. Daí a gente fez GD da camisa, GD da calça, GD do vestido, GD de tudo. Que basicamente é uma categoria de produtos ou um produto específico. E aí você precisa entender qual que é o produto de valor. Porque eu sempre falo, Dia D não é promocional, é oportunidade. E aí são coisas completamente diferentes. Eu não remarco uma peça para o Dia D. Eu lanço uma peça nova num preço de oportunidade para gerar aquela escassez. Não é uma peça que foi rejeitada pelo meu cliente. Eu ia falar isso, não é uma peça que está lá no seu estoque Não é. encalhada. Não. Não é. É uma peça que foi pensada para essa ação. Exatamente. Que faz toda a diferença, né? Por isso que precificação faz muito sentido você pensar quando você faz uma construção nessa proposta. Mas para além, a conexão que você precisa ter com o seu fornecedor e a conexão que você precisa ter com o seu público. Por que o Dia D foi um sucesso? A maioria das minhas clientes comprava peças para trabalhar. Eram mulheres que trabalhavam dentro do escritório, então elas precisavam desse tipo de roupa. E ao mesmo tempo, quando a gente ia para uma, sei lá, para uma Renner, para uma C&A da vida, ela só conseguia comprar camisas pelo menos pelo dobro do preço que eu estava vendendo, que era R$ 49,90. Eu comprei uma, inclusive. Ai, obrigada, olha Jesus. A pessoa que contribui para eu bater a meta do mês, ela tem o meu coração. Ok, vamos. E aí, a grande construção foi que a gente entendeu o que o público queria, o que ele precisava. E a gente deu algo muito melhor do que ele imaginava. Muito melhor, verdade. Exato. E a gente conseguiu gerar frenesi no meio dessa construção. E isso faz muita diferença. Gerar o buzz marketing. Só que aquilo que a gente falou, não dá para construir uma empresa só pautada nisso. Foi a hora que eu fui olhando para o meu modelo de negócio e entendendo, tá, Ambro, não é essa marca que vai vestir a cliente em todos os momentos da vida dela. Não é. E a gente deixou isso muito claro. Mas a gente veste muitas mulheres diferentes. A gente não abraça tanta coisa de falar assim, da hora que ela vai acordar até a hora que ela vai dormir, ela vai vestir isso em todas as circunstâncias pro casamento, pra X... Não. Ela é realmente essa marca que vai acompanhar ela no dia a dia. Ela vai ser a marca que vai acompanhar ela para trabalhar, para ir pra faculdade, para buscar os meninos na escola. Ela vai ser a marca que vai poder proporcionar para ela volume de peças legais, com qualidade, sem precisar pagar muito caro por isso. Isso é um custo-benefício excelente. A importância de entender o posicionamento de marca. Exato. E assim, ó, o que a marca é, mas também o que a marca não é. Nossa, demais. Eu acho que esse é o pulo, né? Eu acho que essa é a dica também, porque a gente fala muito em posicionamento, fala, o que eu quero que a minha marca represente, eu quero abranger todo mundo, eu quero ser uma marca para todo mundo, porque, né? Mas daqui a pouco, mas em que momento eu sou essa marca, né? Quando, de fato, quem é? O que meu público tá dizendo, né? Total. E aí eu não sei, Júlia, vocês vão para as redes ver o que a galera comenta, como é que tu faz para conhecer esse público, né? E te conectar, entender como é que tu chegou nesse conhecimento, né? Pô, a galera trabalha, então vou pensar na camisa, vou pensar na roupa que ela vai pra faculdade. Como é que tu chegou nisso, assim? A gente sempre puxou muito diálogo com o público. E é muito mais óbvio do que parece, porque às vezes as pessoas esperam uma resposta muito construída, né? Tipo, a estratégia foi X, PTO. Não, a gente sempre ouviu o público. No sentido de a gente sempre puxou para uma via de mão dupla. A comunicação da Ambro, ela precisava ser isso. Não era unidirecional em que eu falava enquanto marca e beijo porque você vai comentar. Não. Vem cá. Eu quero saber qual que é o seu nome, cliente, mas para além. É realmente uma escutativa, né? É demais. E sabe o que eu sempre batia com os meus meninos? Tá, tem informações que são super legais que a gente precisa saber. É óbvio que a gente precisa saber a faixa etária, de onde a pessoa é. Esses dados, eles são muito importantes. Mas do que adianta você saber isso tudo se você não sabe, se você não tem a resposta se no fim da sexta-feira a sua cliente vai pro happy hour ou se ela vai para casa cuidar dos filhos? Isso, muitas vezes, vale muito mais do que você saber se ela tem 18 ou se ela tem 28 anos. A gente fala muito de dado, mas acho que é também o tipo de dado, a qualidade do dado que de fato
faz diferença no final do dia. Para Totalmente. além da demografia. Claro, Totalmente. isso às vezes importa, às vezes influencia, se é mais camiseta de manga, ou enfim, é mais frio, faz inverno, enfim. Claro. Mas agora, entender de fato com quem tá falando. Eu acho que isso também é um olhar estratégico e, na verdade, até de humanizar, né, a comunicação. Parte desse conceito de humanização, de entender o cliente. Eu acho que isso é muito legal de trazer pra gente, assim. Que tipo de dado eu olho? A gente tá num momento que fala de IA, a gente tá num momento que fala de muita tecnologia e tem muita coisa para ser consumida e às vezes as pessoas ficam, mas eu não tenho uma equipe tão grande, como é que eu faço para olhar todos esses tipos de dados, como é que eu faço para estar, né, em todos os canais e estar acompanhando, eu acompanho o like, eu acompanho o quê? Então eu acho que é para saber que tipo de coisa eu extraio do cliente também. Então eu acho que é isso assim que fica, né, para essa galera que tá começando ou que não tem, né, uma grande equipe ou até que tem, mas quer direcionar, sim. que é uma coisa mais assertiva, né? Eu acho que é essa coisa de realmente, o que de fato vai fazer eu entender esse público e resolver a dor dele, facilitar o dia a dia dele, né? Eu acho que é muito isso, assim. É o feijão com arroz bem feito. Exatamente. O feijão com arroz bem feito, ele é melhor do que qualquer invenção de roda. Porque às vezes a gente fica muito preso a querer ser extremamente inovador e às vezes inovar para o nosso público é olhar para o óbvio. É olhar para o básico e fazer ele com uma roupagem bonita, com muito zelo, com muito cuidado. Quando a gente pensa, principalmente diante de tanto player muito grande que tem hoje em dia, quando a gente olha player gigantesco vindo, as chinesas vindo para o Brasil, né? Os grandes marketplaces, isso muda muito o comportamento do varejo. E a gente precisa entender que a gente que é médio, a gente que é pequeno, a gente tem que entender a nossa construção, a nossa comunidade. E o que faz sentido para essa galera. A gente não precisa vender para todo mundo, porque todo mundo é gente demais. Mas a gente precisa vender para quem faz sentido para nossa marca. E para essa galera que faz sentido para nossa marca, elas trazem outras pessoas. E essas outras pessoas trazem outras pessoas. E a gente vai conectando e vai vendendo para quem a gente precisa vender. Muito bacana. Papo delicioso, mas pra gente finalizar aqui, Júlia, o que esperar da Ambro agora pro segundo semestre de 2024 e 2025? Uma Ambro muito mais enérgica e uma Ambro muito mais criativa. Existe um pedaço da jornada em que eu brinco, tá? Que existe um negócio que chama coeficiente do cagaço. O que é o coeficiente do cagaço? Explica pra gente. Você vai crescendo e você vai ficando com mais medo de tomar decisão. Sim. Você vai crescendo e Os você... tombos são maiores, né? São maiores. É maior. A canetada errada, ela representa muita coisa. Isso vai te tolhindo um pouco. Só que eu, Júlia, eu sempre dei muita voz e vazão mesmo à minha criatividade. E foi um processo eu entendi que eu tive que vivenciar um momento de estruturar um negócio. Beleza. Agora o negócio está estruturado. Eu precisei ser a Júlia naquele momento que precisava olhar muito para o número, que não podia ser tão criativa, mas ela tinha que construir a base que o negócio precisava para deslanchar num segundo momento. Beleza, estamos agora nesse momento de deslanchar nesse segundo ponto em que a gente tem estrutura, que a gente tem consciência, que a gente tem uma Júlia com muito mais direcionamento e maturidade para o que precisa fazer, mas sobretudo uma Júlia que quer honrar as raízes mesmo da criatividade, do fazer muito com pouco. E esse pouco que eu falo é grana mesmo, mas é usar aquilo que eu mais gosto de trabalhar, comportamento humano, e trazer essas clientes cada vez mais para o centro. É trazer a comunidade como válvula realmente que vai levar a gente para um outro patamar. Muito bacana. Muito, muito sucesso para você. Para nós. Muito obrigada. Muito obrigada. Antes da gente finalizar, eu sei, a gente fala bastante, mas Uhum. deixando uma diquinha aí para quem tá nesse momento de pensar numa estratégia de marketing, que tá no momento de pensar o seu lançamento, que também lida com moda ou acessórios, enfim, que fala com um público semelhante. Uma dica, não é entregar o ouro inteiro, até porque a gente reforça aqui, não existe uma fórmula de sucesso. Não tem bala de prata. Não existe a bala de prata, né? O que existe aqui são práticas que funcionam muito bem para a Ambro e que a Júlia aqui pode dar uma dica para quem está querendo se inspirar, né? Buscar um case de sucesso como a Ambro para ser uma motivação para o seu e-commerce. Eu acho que talvez o grande conselho que eu poderia dar, e é o que eu mais converso com as minhas amigas mais próximas que também empreendem, eu sinto que o mercado direciona muito a gente nesse momento para um olhar muito atento para a pluralidade de canais de aquisição. E, ao mesmo tempo, a gente cuidar com muito zelo do que é capilar. O que é o capilar? É a gente acreditar
em vários pontinhos trazendo um resultado grande. Porque se a gente olha individualmente, talvez para um canal, a gente fala assim, pô, mas às vezes isso vai me dar um resultado pequeno. Mas quando a gente vê o volume, traz um volume muito grande e interessante. E eu digo isso porque eu encontrei esse caminho trabalhando com comunidade. E o que é basicamente trabalhar com comunidade? A gente trazer estratégias de monetização para que o nosso cliente seja um canal de aquisição. Essa foi a nossa grande virada de percepção, não só de chave, mas de percepção da Ambro do ano passado para cá. E é o que vai sustentar as nossas estratégias para segundo semestre de 2024 e primeiro semestre de 2025. Então, assim, esse é o nosso ouro nesse momento, no sentido de, é isso que a gente percebe muito valor. Mas eu espero que vocês tenham também carinho para entender se isso faz sentido para dentro do seu negócio. Perfeito, Júlia. Muito obrigada. Como sempre, dicas valiosíssimas aqui. Então, ó, anotem, tá? Essas dicas. A gente também vai sair daqui com a cabeça cheia de coisa, porque e-commerce de moda é incrível, é sucesso. E a Ambro também. Então, muito obrigada, viu, Júlia? Eu tô muito feliz. Foi um prazer ter você aqui com a gente no Caixa Postal Podcast. Foi maravilhoso. Muito obrigada. Estamos juntos sempre. Obrigada por tudo que não só vocês, mas que todo o time, enquanto empresa também, vocês fazem pelo meu projeto de vida, que é a Ambro. E isso conta muito, isso vale muito. Então, muita gratidão. Feliz por estar aqui hoje. Obrigada por você ter nos ouvido até agora. Obrigada. Obrigada. E, por favor, não deixe de nos seguir no Spotify, o nosso podcast Caixa Postal. Um beijo e até o próximo episódio.